Independente daquilo que você está passando, o Senhor, Deus, Ele te mantém de aleluia. E ontem, quando eu estava na minha casa meditando na palavra do Senhor, eu gosto muito de colocar temas sobre a mensagem. E o meu quarto, ele tem uma janela que dá para a rua. Eu já estava me preparando para o culto. E minha esposa pegou e falou: o que você está olhando para o céu? Eu falei: não, cara, calma aí, eu estou conversando com Deus. Ela não está falando, mas eu estou conversando com Deus aqui. E na hora o estalo veio. Eu falei: é isso. Ela falou: o quê? Pô, o Espírito Santo acabou de me dar o tema aqui da mensagem de amanhã. Glória a Deus. Ela, eu falei: cara, não se envolve muito não. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Enquanto você procura, eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Josimar, pastor Alexandre, que nos apresentou a essa família, que o Senhor ele seja glorificado. Como eu falei na semana passada, quando eu vim ministrar aqui, eu gosto de ser bem objetivo, rápido, com aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E o tema que o Senhor colocou no meu coração vai dizer: o teu passado não determina o seu futuro. Deus. O teu passado, ele não determina o seu futuro. Deus verdadeiro. A palavra de Deus no livro dos Juízes vai falar: era tão Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerará a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E quando os filhos desta mulher ficaram adultos, expulsaram a Jefté. Eles disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté na terra de Tob. E disse a Jefté: vem, e se o nosso chefe, para que combatermos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiaste e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que agora vieste a mim, quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon. E nós sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os dê diante de mim. Então eu vos serei por chefe. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, que assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras ao Senhor em Mispe. Senhor Deus e eterno Pai,
Pai amado e altíssimo, diante de Ti, Pai amado, te entregamos a Tua palavra que já é santa, Pai amado, poderosa. Aleluia. Nessa noite te glorificamos, te exaltamos, Pai amado, porque Tu és digno de todo louvor e toda adoração. Pai amado, e bem estava eu ali, Pai amado, no meu canto, e eu vi, Pai amado, Teus filhos sendo usados através da Tua palavra, através dos louvores, Pai amado, e nessa hora, Pai amado, neste exato momento, Pai amado, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, Pai amado, porque aqui o homem não pode nada, Pai, aqui o homem não faz nada, tudo é conforme a Tua vontade, a Tua presença, oh general, conforme o Teu querer. Aleluia. Jesus, Glória. faz mais uma vez em nosso meio. Realiza, Pai amado, aquilo que o Senhor quer, Pai. Fala conosco aquilo que o Senhor deseja falar com a Tua igreja, comigo, Pai amado. Espírito Santo de Deus, fala conosco mais uma vez. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem tomar seus assentos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O livro de Juízes nos apresenta diversos personagens que Deus levantou para libertar Israel de seus inimigos e trazer justiça ao povo. Neste trecho que conhecemos, a história de Jefté, um juiz improvável, que foi rejeitado por sua própria família, mas acabou sendo elevado por Deus para liderar e proteger o povo de Israel. Irmãos, estamos diante de uma passagem, creio eu que muito conhecida por muitos, pelo voto ao qual Jefté vai fazer com o Senhor. Mas também no início vai me chamar a atenção que a palavra do Senhor vai falar que Jefté, ele é um gileadita, homem valoroso. Mas repare que apenas uma vírgula, apenas uma pequena frase determina todo o seu presente. A palavra ela também vai nos relatar, porém, filho de uma prostituta. E muitos talvez vão olhar para Jefté e vê-lo apenas como um filho de uma pessoa que errou, alguém que talvez não tenha valor, alguém que aos olhos da sociedade não pode conviver no meio de outras pessoas. Repara que a Bíblia ela vai nos relatar que o erro não é de Jefté, o erro é de sua mãe, seu pai que era casado, mas aquilo caiu sobre ele. Meu Deus. Algo que ele não fez, algo que ele não pediu, algo que ele não desejou para si, mas mesmo assim caiu sobre ele. E a palavra ela vai nos relatar que agora seus irmãos já adultos vão expulsá-lo de casa, vão tirar ele do meio do seu conforto. Talvez um jovem que nunca saiu da sua cidade, alguém que agora está sendo escorraçado, alguém que não tem valor, alguém que eles não querem por perto. E trazendo para os dias atuais, nós podemos bem dizer que muitas das vezes coisas como essa que é relatada no livro de Juízes não acontecem em nossa vida. Talvez por erros de algumas pessoas no passado da nossa vida, quer determinar tudo aquilo que a gente já passou. Apenas um erro talvez que você já cometeu, as pessoas acham que você é sempre aquela mesma pessoa. Meu Deus.
Não acredita que Deus pode mudar a sua história. Não acredita que Deus pode mudar o seu cenário, o seu futuro. Deus. Meu Deus. Mike, como é que você está falando isso, pregador? Bem, vamos saber também, vamos lembrar sobre quem? José. José não pediu para sonhar. Meu Deus. Ele não pediu para sonhar, mas ele sonhou, porque tinha algo do Senhor sobre a sua vida. Aleluia, Deus. E veja bem, quem é que vai trair, quem é que vai desejar a morte, quem é que vai tramar contra a vida dele? São seus próprios irmãos. Meu Deus. Sangue do seu sangue, família. Meu Deus. Pastor, tem muitas das vezes que a nossa família, em vez de nos ajudar, quer nos matar, quer nos fazer sair da presença do Senhor. Eu ouvi aqui nesse culto falar que você está indo todos os cultos, você vai na segunda, você vai na terça-feira no culto da palavra, na quarta-feira você sobe o monte, na quinta-feira à noite você está no culto, no domingo você vem para a escola bíblica, à noite você vem cultuar o culto da família, mas nada está acontecendo. Quem foi que te falou? Meu Deus. Eita, meu Deus, é verdade. Oh, Deus. Quem foi que te falou que nada está acontecendo? Deus. Meu Deus. O Senhor é aquele que trabalha no silêncio. É verdade. Ele trabalha conforme a sua vontade, no seu tempo. Aleluia. É Não adianta a gente querer colocar Deus contra a parede, Meu Deus. porque não é dessa forma que ele trabalha. É verdade. A sua palavra vai dizer no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Aleluia. Davi pediu para ser rei. Meu Deus. Davi estava no campo, Meu Deus. não era desejo, não é o que ele queria, Meu Deus. mas o Senhor viu graça. Aleluia. O Senhor viu graça nele. O Senhor viu graça em você. É por isso que você está aqui nessa noite. Aleluia. Porque não é pela tua força. A pastora falou aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite. Porque ele precisava palestrar com você. Ele precisava falar contigo nessa noite. Aleluia, Deus. Essa noite o encanto. Oh, Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Jefté era filho de uma mulher prostituta. Foi rejeitado por seus meios irmãos, Meu Deus é forte. sendo expulso de sua casa e de sua herança. No entanto, apesar de sua origem humilde e do desprezo dos homens, Jefté foi escolhido por Deus para ser um líder e juiz em Israel. Não fique preso àquilo que o homem pensa sobre você. Aleluia, Deus, Deus. aleluia. Porque o homem, ele não pode nada. É verdade. O homem, ele te olha e fala assim: ih, aquela ali, aquele ali, Meu não Deus. vai dar em nada, não vai conseguir nada. Mas quem te chamou, Oh, eu te aleluia. garanto, Aleluia, Deus. quem te chamou foi o grandão da Galileia. Aleluia. Foi aquele mesmo Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar. É Ele que te garante. É Ele que te mantém de pé, independente da batalha. Eu estou no deserto. Presbítero, você não sabe como é que eu cheguei aqui nessa noite. Você também não sabe como é que eu entrei aqui. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te falar, para profetizar na tua vida que o homem, ele não determina o teu futuro. Quem determina o teu futuro é Deus. Cadê a igreja que glorifica o nome do Senhor? Cadê você? Cadê você que veio louvar e engrandecer o nome de Deus? Eu sinto a graça do Senhor aqui nessa casa. Aleluia, Deus. Forte. Deus fiel. A situação de Jefté
nos lembra que Deus, ele não se baseia em critérios humanos. Para escolher seus servos, ele olha para o coração e para a disposição em servir, levantando aquele que são menos considerados aos olhos do mundo para cumprir seus propósitos. Jefté, diante da sua nomeação como líder em Israel, buscou a Deus em coração e fez um voto ao Senhor. E ele reconheceu a soberania e o poder de Deus em sua vida, comprometendo-se a cumprir sua promessa diante dele. Aleluia. Independente do cenário de Jefté, ele passou por tudo que passou. Ele foi humilhado, ele foi jogado para fora, mas mesmo assim ele continuou, pastor, entendendo que tinha um Deus que protegia, que cuidava, que mantinha ele, independente de onde ele estava. Ele sabia que o lugar onde ele estava era só um momento, era só uma fase, porque o Senhor ia exaltar ele. Glória a Deus. Presbítero, você veio falar sobre exaltação. O que você veio falar nessa noite? Eu vim falar para você que enquanto você acredita, confia no Senhor, Ele cuida de você. Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida dos teus filhos, Ele cuida do teu casamento, Ele cuida do teu trabalho, Ele cuida de você. Ele cuida de você como a menina dos seus olhos, porque Ele é Deus. E quem não tinha nada, quem foi humilhado, quem foi jogado para fora, veja bem que quando seus irmãos o lançaram para fora, ninguém interviu. Mas agora, para chamar ele de volta, para guerrear uma guerra que não é mais dele, os principais da cidade, os anciões, vão vir e vão falar: Jefté, precisamos de ti. Ele vai falar: ué, mas agora precisa de mim? E quando eu precisei de vocês? E quando eu precisei de vocês para falar: não, ele é filho de teu pai, não joga ele para fora. Meu Deus. Porque quantas das vezes, pastor, alguém entra por dentro da porta da igreja e precisa de ajuda, precisa de abraço, precisa apenas de uma palavra e fala: Deus é contigo, e a gente lança para fora. É Deus. É forte. Foi falado aqui, a doença do século é a ansiedade, é a depressão. Verdade. É algo que tem entrado até mesmo dentro da igreja. E Satanás, ele está fazendo proveito disso. Meu Deus, é verdade. Pastores largando seu ministério, famílias se acabando, porque o inimigo, ele tem trabalhado. Verdade. Porque ele é astúcia. Mas aqui tem uma igreja. Aleluia, Deus. Aleluia. Lavada e remida pelo sangue do Senhor. Uma igreja que confia que Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode mudar o cenário. Ele pode mudar o rumo da história. Aleluia. Deus verdadeiro. Aleluia. A palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, vai dizer: porque o Senhor vê, não como o homem vê. Vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Assim como Jefté foi escolhido por Deus, apesar da sua origem humilde,
e da rejeição dos homens, Deus faz lembrar que Ele valoriza aqueles que são puros de coração. Aleluia, Jesus. E agora o cenário que foi de humilhação, Meu Deus. que foi de rejeição, agora ele vai voltar como chefe, Aleluia. como príncipe. Deus Santo. Porque é Aleluia. assim que o Senhor faz. Muitas das vezes o nosso mal é querer combater. Muitas das vezes a gente quer justificar. Por quê? Mas a palavra ela não vai me falar que Jefité ele questionou quando ele foi expulso. Ele vai questionar os anciões quando os anciões vêm para poder chamar ele para guerrear. E esse é o nosso mal. Muitas das vezes a gente quer questionar. Muitas das vezes a gente quer falar por quê. Mas o cenário onde você foi humilhado, onde você foi pisoteado, onde você olhou para trás e falou: para lá nunca mais eu volto, porque lá já não tem mais a esperança. Meu Deus. O Senhor, Ele vai lá, muda a tua história e te faz entrar de cabeça erguida Deus. na cidade. Aleluia. Falando, o Senhor é comigo, o Senhor Ele me guia, independente do cenário que eu passei, o Senhor me traz de volta, porque Ele me levantou, Ele me chamou, e agora eu sou chefe, eu sou juiz, eu sou príncipe do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, Deus. Eu amo a palavra do Senhor, porque os cenários mais adversos, os cenários aonde não tem mais circunstâncias aos olhos humanos, o Senhor olha lá de cima e fala assim: não, ali ainda tem jeito, ali ainda tem vida, ali ainda tem um pouco que eu posso mudar aqui, assim como o barro está quebrado, está amassado, mas eu vou renovar, eu vou transformar, eu vou mudar a história. Aleluia. Deus Santo. Aleluia. Forte. Poderoso Deus. Como falar de vaso, barro? A palavra de Deus vai falar aqui no livro de Jeremias que o vaso ele se quebra, mas ele se quebra na mão de quem ele podia quebrar. Deus. Você não quebrou na mão de qualquer um, porque muitas das vezes nós ficamos na dependência do homem. Meu Deus. O homem ele não pode fazer nada por nós, pastor. É verdade. Muitas das vezes o homem ele pode até ser o canal de Deus para as nossas vidas. Verdade. Mas muitas das vezes Deus não vai fazer para falar: eu ajudei, fui eu que fiz, fui eu que ajudei a plantar. Por aí. Eu não sei por que o Senhor está me levando a isso, mas o Senhor manda te falar nessa noite, homem. Ele te sustenta, Aleluia. Ele cuida de ti. Ele tem sido contigo, homem valoroso. Aleluia. Porque Ele vê o que ninguém vê. Aleluia. Ele vê as guerras, as batalhas que ninguém pode ver. Amante. Porque Ele é o Senhor contigo. Porque de fora tem muitos que falam: vai fechar, Meu Deus. daqui o tempo acabou, ele vai desistir. Meu Deus. Amante, calmação. Forte, hein? Mas homem, fui eu que coloquei o Senhor diante dessa obra. Aleluia. E eu sou o Senhor contigo, porque eu te sustento. Quando ninguém vê, eu vejo. Quando você pensa que está sozinho, eu, Senhor, estou contigo. Eu te sustento. Aleluia. Porque a semente que você plantou, eu tenho ajudado você a regar. E assim, eu falo contigo nessa noite. Esforça-te tu, homem,
Continua tu tendo bom ânimo, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Eu te sustento. Meu Deus. Porque muitas das vezes é difícil até chorar. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas nessa noite eu estou contigo. Aleluia. Eu estou do teu lado segurando nas tuas mãos. Oh, Espírito Santo. Eu te renovo. Eu te dou força porque eu sou contigo. E nessa noite eu desço com a armadura de renovo sobre a tua vida. Eu te sustento porque eu sou. Não esquenta porque os outros vão falar. Porque muitos vão se levantar mesmo, homem. Muitos vão falar, vão criticar. Porque para ajudar são poucos. É verdade. Para pegar e falar, eu vou meter a mão na obra, eu vou meter a mão no arado contigo, são poucos. Mas fica tranquilo, porque eu te sustento e eu sou contigo. Glória. Pode o homem até virar as costas, mas eu não. Eu estou contigo. Aleluia. Eu te sustento debaixo das minhas vestas. Então fica tranquilo, porque eu sou Deus contigo. E nessa noite eu desço com renovo sobre a tua vida. Aleluia. Eu desço com armadura diferenciada, uma armadura de autoridade sobre a tua vida, uma armadura diferenciada sobre a tua casa, sobre o teu ministério, homem. Aleluia, Deus. Eu vejo uma nuvem, pastor Alexandre, de renovo nessa casa. Oh, Deus. Glória a Deus. Uma nuvem de renovo nessa casa. Eu sei que hoje é culto de libertação, mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar que Ele tem cuidado de pessoas aqui. Aleluia, Deus. Pessoas que entrou aqui que falou, eu estou sozinho. Oh, Espírito Santo. Mas Ele fala, não. Eu estou contigo. Eu sou com a tua casa. Eu sou com a tua família. Aleluia. Eu sou com o teu casamento. Porque eu te sustento. Fica tranquilo. Porque nessa noite desse renovo sobre a tua casa, sobre a tua família. Oh! Ei! Aleluia. Deus de poder. Meu Deus. Glória a Deus. Forte. Deus. Porque tem coisas que você vai passar. Porque eu vou permitir. Meu Deus. Eu vou permitir você passar. Para que o homem não se vanglorie e fale, eu que te ajudei. Meu Deus. É porque quando você chega lá na frente e falar, como é que conseguiu? Meu Como é que a tua casa tá de pé? Glória. Como é que a tua família tá de pé? Como é que teu casamento tá de pé? Aleluia. Como é que teu trabalho ainda tá bom? Ainda tá bem? Você vai falar, porque o Senhor, Ele me sustentou na guerra. Ele me forjou dentro do fogo e Ele cuidou da minha casa e da minha família. Ele cuidou da minha vida. Aleluia, Deus. Deus poderoso. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Santo, santo, santo. Assim como Jefté, somos lembrados que Deus, Ele escolhe os improváveis para realizar grandes feitos em seu nome. Ele não se importa com a nossa origem, status, condições social, mas olha para o coração que o busca e confia em sua graça e poder. Aleluia, Jefté Deus. nos ensina a importância da humildade, da confiança em Deus e do compromisso com os Aleluia, nossos Deus. votos e promessas feitas diante do Senhor. Se coloque sobre os teus pés. Falei, irmão, que eu gosto de ser objetivo naquilo que o Senhor Oh, aleluia. colocou Aleluia. no nosso coração. Deus verdadeiro. Que nessa noite, irmãos, possamos aprender com a história de Jefté e a confiar na